O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos a repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Façamos então a nossa breve catequese, lembrando que nós estamos já no mês de outubro. Outubro é mês das missões, é mês missionário, é um mês que vem nos lembrar que missão é vida. Missão a gente deve fazer todos os dias, porque a nossa vida é uma missão. Aí nós temos a missão no trabalho, nós temos a missão na família, a missão no casamento, a missão na igreja, todos os lugares. Não devemos separar a vida da missão. Não são dois departamentos, porque o testemunho não tem lugar. O testemunho do Evangelho não tem espaço, nem tem tempo, é constante. Nós somos cristãos permanentemente, nós somos testemunhas permanentemente. Logo, o mês de outubro existe para lembrar isso, para fortalecer o espírito missionário da comunidade. Eu gosto sempre de lembrar que terminada a missa começa a missão. Missa sem missão fica somente a missa. Falta alguma coisa. Terminada a missa, aí a gente continua, prolonga essa missa através da missão que Deus nos dá todos os dias, testemunhando a sua presença viva em nosso meio, anunciando o seu evangelho e através das nossas atitudes, sendo sal da terra e luz do mundo. E hoje, o grande desafio é para todos. Não é somente para os casados ou os divorciados, mas para todas as pessoas. Mas diante do grande número de pessoas que já se divorciavam naquele tempo de Jesus, chegam então os fariseus e os doutores da lei, como sempre, querendo colocar Jesus à prova, querendo colocar Jesus no canto de parede. Vamos saber qual é a opinião deles sobre os casais que se separam.
Imagine já naquele tempo. Aí quando perguntam qual é a opinião dele, Jesus, como sempre, Jesus nunca responde uma pergunta direta. Ele devolve o assunto, às vezes em forma de pergunta também, para o interlocutor, para quem está dialogando com ele, para poder ver o que é que eles sabem ou baseado em que eles estão buscando essa discussão. Para pô-lo à prova, perguntaram então a Jesus se era permitido o homem divorciar-se de sua mulher. Ora, tanto Jesus como os fariseus e os doutores da lei já sabiam o que era que estava garantido na lei de Moisés. A mulher, na lei de Moisés era permitido isso. Era permitido então dar uma carta de divórcio. E foi isso que eles então chegaram, colocaram em comum. O que Moisés vos ordenou? Vai perguntar Jesus. Os fariseus perguntam a Jesus e Jesus diz: o que diz na lei de Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Aí Jesus vai explicar por que foi que Moisés fez isso. Mas antes ele vai dizer, no coração de Deus, no pensamento de Deus, na origem de tudo, Deus fez o homem e a mulher para que eles se tornassem uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separe. Mas por causa da dureza do coração do homem, Moisés então escreveu essa lei sobre o divórcio para amparar tanto o homem como a mulher, mas principalmente a mulher. Porque a mulher no tempo de Jesus e também no Antigo Testamento era propriedade do homem. Então, o homem podia se casar e devolver essa mulher quando ele quisesse. Então, não existia uma proteção. Então, existia um sofrimento muito grande em relação às viúvas e em relação às abandonadas, às divorciadas. Então, a carta de divórcio servia para ampará-la, para proteger a mulher. Mas Jesus então vai além e vai dizer quais são as consequências dentro do coração e no seu seguimento, para os que querem segui-lo. Aí ele lembra: quem abandonar a sua mulher está numa situação de divórcio, está no pecado do adultério. Quem abandonar o seu marido está na situação de adultério. Jesus não vai colocar somente do ponto de vista da mulher, ele vai colocar também do ponto de vista do homem, porque a lei só olhava para a mulher, como se a culpa fosse da mulher. Jesus traz os dois, homem e mulher, lembrando a dignidade dos dois e a dignidade do casal, e vai colocar a responsabilidade para os dois. Mas sempre lembrando o que Deus uniu, o homem não o separe. Ora, naquele tempo, já tinha essa problemática. Imagine nos dias de hoje que existe uma campanha organizada, orquestrada contra a família. Tem gente que se alegra com a estatística dos divorciados e dos separados. Quanto mais aumenta, é como se o pessoal batesse palma para dizer que o casamento é uma instituição falida, que a família é um espaço de opressão. Então, existe uma corrente muito forte no mundo inteiro para questionar a família tradicional. Mostrando, tem gente que até acusa que a raiz dos males do mundo é a família tradicional, do jeito que ela está organizada, porque é um modelo opressor. Imagine só. Para nós cristãos, a nossa ótica é outra. Quando os dois se casam, e aqui eu estou falando diante de uma noiva, né? Já está se preparando para casar no próximo ano, se Deus quiser. Os dois assumem uma missão. Primeiro, que é um projeto de vida. Tem que assumir o matrimônio como um projeto de vida querido por Deus.
Quando é projeto que a gente aposta nesse projeto, é claro que vem os sacrifícios, mas pelo sacramento do matrimônio, os dois, o noivo e a noiva, recebem a graça santificante, de modo que o noivo tem a missão de santificar, o esposo tem a missão de santificar a esposa, e a esposa tem a missão de santificar o esposo, porque os dois estão num caminho de santidade. A questão é que nos dias de hoje, pouca gente pensa o matrimônio dessa maneira. O que Deus uniu, o homem não separe, e nós estamos indo para onde? Voltando para a casa do Pai, para os santos, sede santos como o vosso Pai é santo. Também nós estamos num mundo que o sacrifício, fazer sacrifício é como se fosse proibido. Então é num mundo de facilidades, e é um mundo passageiro, e não de perseverança. E o casamento é um juramento, é uma promessa que os dois fazem, e ainda dizem mais, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. É claro que nós temos situações impossíveis, principalmente quando entra violência, quando entra ameaça de morte, quando entra determinadas situações que a igreja ampara e até aconselha, porque a vida está em primeiro lugar. O Papa Francisco é muito sensível a esta realidade. Escreveu um documento chamado Amoris Laetitia, onde ele vai então exaltar a figura do homem, a figura da mulher nos seus relacionamentos, e vai pedir à igreja como mãe, que a igreja seja mãe e acolha as pessoas em todas as situações que as pessoas estiverem, seja de divorciado, seja de separado, de casamento de segunda união. A igreja como mãe tem a missão, o carinho de acolher a pessoa e acolher na dor, no sofrimento e amparar. Lembrando que o nosso vínculo com a nossa igreja não é através do sacramento do matrimônio. Nosso vínculo com a nossa igreja é através do sacramento do batismo. Ele vem antes, logo nós estamos ligados ao corpo, e a graça santificante do batismo permanece em nós. Então, a você, meu irmão, minha irmã, que está sofrendo, passando por essa dor, essa chaga, e a gente sabe que não são poucos os que passam pelo sofrimento do abandono, pelo sofrimento da separação. Hoje, na liturgia de hoje, sinta-se amparada, abençoada, protegida, porque você é filho, você é filha, e todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Então, não abandone a sua fé, não abandone o seu seguimento, porque estamos unidos ao corpo. Se reoriente, oração, se coloque no colo de Deus, feito criança. Deixai vir a mim as criancinhas, os iniciantes, os que estão procurando, e nosso Senhor abraça a todos. Não aumente o seu sofrimento, nem permita que os outros aumentem o seu sofrimento. O amor de Deus é maior do que qualquer lei. O amor de Deus é maior do que qualquer dor. E o amor cura, o amor conforta, o amor sara. Continuemos então a Santa Missa rezando hoje especialmente por todas as famílias que foram atacadas pelo mal da separação, o divórcio. Imagine a dor dos filhos, a dor de todo mundo, é uma dor compartilhada por todos. Como igreja, nós sentimos também esta dor, mas Deus é maior, Deus é maior. Não desista de viver, não desista de crer. Fiquemos agora todos de pé.